Bom dia, irmãos. Eu gostaria de ler um verso em Hebreus, capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Senhor, nós damos graças a Ti, Senhor, que é tão precioso, Senhor, poder lembrar nesse momento Da tua morte, da tua ressurreição, e desse privilégio, Senhor, que o Senhor nos chamou a sentar à tua mesa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos também, neste momento, continuar tendo essa visão do Senhor entronizado, do Senhor, como Rei, como sacerdote, como sumo sacerdote, e, Senhor, e assim aprender a nos submetermos a Ti, Senhor. Damos graças, Senhor, e pedimos por esse tempo, Senhor, que só possa falar dentro aqui da Tua palavra, Senhor, sobre a vontade do Senhor. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus. Amém. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um dos irmãos nessa manhã. Irmãos, talvez alguns, seria muito importante a gente ouvir essa palavra, porque você vai falar sobre coisas tão básicas, né, como arrependimento de obras mortas e fé em Deus, né? E acredito que todos aqueles que já creram no Senhor e deram testemunho pelo batismo, né, se pudesse levantar as mãos, né, já tiveram, então, essa experiência de arrependimento de obras mortas e fé em Deus, tá certo? Mas por que que, então, a gente precisa, às vezes, voltar a assuntos como esses que são tão básicos, né? Primeiramente, se a gente fosse ver alguns versos anteriores, a gente poderia ver que alguns daqueles irmãos lá do passado, né? Aqui no caso do livro de Hebreus, eles deveriam já ser maduros, mas ainda precisavam receber algo que era leite, né? Algo que era próprio daqueles que não cresceram na vida cristã. Mas, mesmo assim, aqueles que já têm exercitado os seus dons no Espírito, e já têm crescido, então, nessa vida cristã, algo que sempre vai nos acompanhar é a respeito de nós aprendermos a nos arrependermos de todo tipo de obra morta, né? Então, quero falar hoje sobre a questão da obra morta. E é interessante, irmãos, porque isso vai nos fazer considerar alguns pontos importantes, como tem sido a nossa vida no dia a dia, né? A primeira coisa que eu gostaria de lembrar aqui aos irmãos, né, que quando nós lemos lá em Gálatas 5, nós vamos ver a respeito das obras da carne. E nas obras da carne vão falar aqueles pecados como imoralidade, porfia, ciúme, explosões de raiva, né? Que, obviamente, a gente sabe que todas elas são pecaminosas, que quando a gente cai em qualquer um desses, a gente precisa, de fato, de arrepender. Mas, aqui, então, em Hebreus, capítulo 6, ele vai falar a respeito dessas obras mortas. Elas são mais enganosas. Às vezes, elas são externamente boas obras, mas eles brotam de uma fonte corrupta, né? Não sei se os irmãos lembram, que outro dia eu trouxe um copo d'água aqui, né? Daí eu falei, se essa água não vier de uma fonte
limpa, ainda que você tenha dado muitas descargas lá, mas se eu colocar aqui um pouquinho, né, ninguém vai querer tomar essa água. O problema não está na cor da água, na transparência da água, mas na fonte de onde ela vem. E um dos problemas das obras mortas, né, é que tudo que vem da carne, até aquilo que nós consideramos bom, ele vai ser uma obra morta. Ele vai ser um vestido imundo aos olhos de Deus. Então, nós somos ordenados também a nos arrependermos, não apenas do pecado, mas também das obras mortas, né? E só depois disso a gente lançar o fundamento para prosseguir, então, para a perfeição. Bom, irmãos, muitos dos pontos aqui que eu preciso falar com os irmãos, né, que eu fui pesquisar um pouquinho sobre obra morta, né? E acabou que o Senhor me abençoou muito com um texto do irmão Zac Punen, que muito das coisas aqui que eu pude aprender tem a ver com esse estudo que eu estava considerando, né? Agora, ainda falando sobre a obra morta, né? Nós sabemos que o sangue de Jesus, ele pode nos purificar de todo o pecado, né? Foi aquilo que nós cantamos aqui o tempo todo, né? O que talvez nós não conhecemos muito bem é que em Hebreus capítulo 9, verso 14, diz que o sangue de Cristo também purifica a nossa consciência das obras mortas, né? Na verdade, são os dois textos que aparece essa expressão, obra morta, né? Então, Hebreus capítulo 9, verso 14, diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, aqui também nós vemos que a nossa consciência ela precisa ser purificada das obras mortas com o objetivo para nós servirmos ao Deus vivo de forma correta diante dele, né? As obras mortas são aquelas que elas não são originadas da nova vida que nós recebemos no Espírito Santo. Então, por isso que quando nós estamos pregando o Evangelho, né, tem muitas pessoas que creem, assim, não, eu faço boas obras, eu ajudo os outros, etc. Mas, quando a pessoa não conhece o Senhor, nada foi originado, então, realmente, da vida que veio do Espírito Santo. E, por isso, ele é considerado uma obra sem valor, uma obra morta, uma obra vã, uma obra infrutífera. E outro detalhe, né? A obra morta, né, quando nós queremos praticar, então, na nossa vida cristã, ela vai trazer, então, morte para nós e para o corpo de Cristo. Por isso que nós aprendemos que, então, precisamos nos arrepender das obras mortas, né? E, às vezes, assim como aquele que não conhece o Senhor, não, mas eu estou fazendo boas obras, eu vou conseguir a salvação, né? Não tem nenhum valor. Mas não só antes de conhecermos o Senhor, qualquer obra morta, depois de nós conhecemos o Senhor, ela continua sem valor, né? Uma coisa morta, ela não pode dar nenhum valor, né? Isso tudo, então, ele depende de qual é a procedência que vem a nossa obra, né? Onde que nasceu esse desejo, esse sentimento, esse serviço que nós queremos prestar. Então, gostaria de mencionar alguns pontos, né? O que a gente poderia, talvez, classificar algumas coisas como obra morta. O primeiro deles, eu gostaria de falar, obras feitas sem alegria, né? Deus, os irmãos conhecem aquele texto lá de 2 Coríntios,
que Deus ama quem dá com alegria. Ele também ama aquele que faz alegremente a sua vontade, né? E tem um texto em Isaías que ele sai ao encontro dos que se alegram em fazer justiça. Então, alegrar em fazer a vontade de Deus. Quando os israelitas eles serviam ao Senhor com alegria, eles, na verdade, não serviam ao Senhor com alegria, eles eram punidos com a punição de servir aos seus inimigos. Isso está lá em Deuteronômio 28. E em Romanos 14, 7, esse eu gostaria de abrir com os irmãos, ele fala que o reino de Deus consiste em justiça acompanhada pela alegria do Espírito Santo. Então, Romanos capítulo 14, verso 17, diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Somente em aqueles que se deleitam na sua vontade, que têm prazer na sua vontade, podem trazer alegria ao coração de Deus. Então, como que nós servimos o Senhor? Vamos pegar alguns exemplos, né? O primeiro deles é a questão das ofertas, né? Alguns falam dos dízimos também, né? O dízimo ou a oferta, né? Ele não pode ser algo que você dá constrangido, com relutância. Eu tenho que dar, né? Ele foi feito apenas por aqueles que são doadores alegres, que têm alegria de dar. O princípio da nova aliança não é dê o tanto que você pode dar, mas dê o tanto que você pode dar com alegria. Mas é lógico, irmãos, se você dá pouco com alegria, tem outros textos que vão falar que você vai também receber pouco por causa disso. Mas quando você der, você precisa dar com alegria. Na proporção, você vai receber, então, na mesma proporção. Daí tem diversos textos aqui, né? Não vou entrar nesse detalhe. Deus, então, não deseja nenhum trabalho ou oferta que não é dado, que é dado com má vontade. O irmão pediu para ajudar lá, eu vou ter que dar um jeito de ajudar ele, né? Daí, na conferência, né? Justamente agora que eu ia poder assistir a reunião, agora eu tenho que ir lá para poder lavar banheiro, né? Eu tenho que ir lá para... né? Você não o faz de uma forma alegre, né? Porque, às vezes, nós temos outras prioridades. Isto, ele é uma obra morta. Fazer um serviço por obrigação, eu tenho que fazer, né? Ou então, você dentro do próprio lar, né? Você faz algo cheio de rancor. Olha, eu estou fazendo isso daqui, né, para te servir, meu marido, minha esposa, meu filho, mas você não faz, então, com alegria. Irmãos, é até interessante que todas essas coisas que eu estou falando, fui falando diretamente ao meu coração, tantas coisas que eu preciso aprender. Nós aprendemos a fazer com alegria, né? Já viu quando a gente pede um filho, né? Sim, o filho, vai lá e tira o lixo, ou então lava o banheiro, ou faz alguma coisa, né? Daí ele vai com cara emburrada, né? Quando um filho faz isso, por um lado, você precisa colocar para ele aprender a servir, né? Mas isso deixa o nosso coração tão triste quando um filho não faz de uma forma, eu estou querendo servir o meu pai e minha mãe, né? Eu tenho que deixar meu celular aqui para poder lavar a vasilha, né? Isso nos deixa tão triste no nosso coração, nós que somos pais, não é verdade?
Da mesma forma, irmãos, quando nós servimos o Senhor, mas sem alegria de estar servindo, isso também vai ser uma obra morta. Inclusive, na verdade, muitas vezes, nós acaba que servimos ao Senhor dessa forma, né? E nós temos, eu queria, na verdade, perguntar aos irmãos, você tem servido ao Senhor com alegria? Quando você é chamado para poder, assim, olha, vamos lá na casa do irmão para poder orar por ele, né? É justo agora que eu tinha que fazer tal coisa, né? A minha ajuda aqui a só carregar uns tijolos, né, e pôr para dentro de casa porque está chovendo, ou sei lá, o cimento está lá do lado de fora, me ajuda aqui, me dá uma mão aqui, né? Como é que é o nosso coração, né? Assim, olha, que privilégio que eu posso, então, estar servindo os meus irmãos. Que privilégio, então, que eu possa estar cantando ao Senhor. Até hoje eu estava regozijando aqui. Que alegria de ver tantos irmãos com o coração cheio de regozijo, louvando ao Senhor. Às vezes a gente vê pessoas que estão cantando, seu nome é grande. Não parece que o nome dele é grande, inclusive, né? Não tem alegria no coração daquilo que o Senhor fez pela sua vida. Outro ponto que eu gostaria de dizer aos irmãos é obra feitas sem amor. 1 Coríntios, capítulo 13, ele é muito conhecido, que fala a respeito do amor. Mas o verso 3, para a gente não ler todo o texto, diz o seguinte, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Existem dois pilares que é dito para nós lá em Mateus 22, 40, que diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, né? E nenhum desses dois podem ser tirados, né? Como um pilar, senão cai no chão. Um dos exemplos que a gente tem, se a gente for lá em Apocalipse capítulo 2 e 4, né? A gente vai ver a respeito da igreja de Éfeso, né? Então, a igreja de Éfeso é muito interessante, que fala o seguinte, olha, vocês têm muitas obras que vocês têm feito, mas elas não estavam mais sendo incentivadas pelo amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Se nós obedecemos o Senhor com o Espírito, dessa forma, sem um amor pelas coisas do Senhor, isso será também uma obra morta. Um outro exemplo que eu poderia também dizer para os irmãos, né? Se nós servimos os irmãos e as irmãs na igreja, porque somos ensinados a fazê-lo, mas ainda assim o criticamos. Talvez porque eles não foram gratos conosco, algo nesse sentido, né? Então, o nosso serviço se torna uma pilha de obras mortas, se nós não o fazemos com amor. Tá certo? Todo o nosso sacrifício para o trabalho do Senhor são obras mortas, sem valor, se não brota do amor por Ele. Então, o amor que nós temos para com o Senhor, que Ele deve brotar, e aí eu faço esse serviço. Esse amor do Senhor, porque Ele ama a sua igreja. Por causa desse amor, e porque Ele me ama, e porque eu amo a Ele, então que eu vou servi-lo. É completamente diferente.
Irmãos, como eu disse para os irmãos, né, cada um desses aqui foi me dando uma alfinetada em algum ponto na minha vida, né? Fazer realmente sem amor seria uma obra morta. Um outro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos, obras feitas sem zelo. Apocalipse, capítulo 3, do 15 a 19, eu vou ler só uma parte, mas você pode guardar isso daí. E lá é outra igreja, já não é a igreja de Éfeso. Então, tem uma parte que fala, conheço as tuas obras. O Senhor conhece as obras daquela igreja. Era a igreja de Sardes. És morno, não é nem frio e nem quente. Sê, pois, zeloso. Então, quando nós fazemos algo sem zelo, né? Por exemplo, Romanos 12, 11, nos dá uma indicação a respeito desse serviço ao qual nós devemos fazer, né? Lembrando que o livro de Romanos, capítulo 12, começa a parte prática, onde que fala do nosso oferecer, fala dos dons que nós temos no corpo, e depois do verso 9 tem muitas questões práticas. E o verso 11 diz o seguinte, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Obras feitas com indiferença, sem ser de todo o nosso coração. Lembrando aquele texto que fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente e de toda a nossa força. Quando nós não o fazemos, né, isso de uma forma indiferente, sem valor, né, a nossa adoração e louvor devem ser sinceros de todo o coração, senão ela é sem vida e morta. Irmão, mais uma vez, eu me regozijei muito hoje, quando alguns cânticos, né, e essa alegria, né, de nós cantarmos com esse vigor, com esse fervor, daquilo que o Senhor fez por nós, mostra o quanto que nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Mas talvez, às vezes, a gente está cantando e sem fervor. Não é o fato de cantar, estou dando só um exemplo do fato, quando nós cantamos, né? Quando nós não fazemos de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, ele será uma obra morta. A nossa oração deve ser com fervor, a nossa profecia com zelo, né? Se o irmão ele vem aqui também, ele não traz a profecia com fervor, com zelo, da mesma forma, é uma obra sem valor. Lá em Levítico diz que o fogo deve queimar no altar perpetuamente. O tempo todo nós devemos ser estes que estão cheios do Senhor. O tempo todo nós devemos ser esses que fazemos com zelo a obra do Senhor. E muitas vezes nós vemos como tantas assembleias não têm o fogo ardente do Espírito Santo. Mas em Apocalipse, capítulo 3, 16, justamente essa igreja diz que, por falta do zelo do Senhor, o Senhor estava a ponto de rejeitar essa igreja. A gente poderia até dizer, talvez, o fervor na reunião de oração, né? E é lógico que tudo precisa de um equilíbrio. Irmão, não vou naquela reunião de oração, não, porque lá é muito chato, né, tal. Eu nunca vi também você ir para uma guerra e achar que vai ser divertido lá a guerra, né, que vai ser, oba, estou indo para a guerra, né. Guerra é guerra, né. Mas, por outro lado, você tem que ter empenho, você tem que ter fervor. E muitas vezes, talvez, a reunião de oração que nós temos, ela é sem fervor por causa de mim mesmo,
que eu estou chegando sem fervor nessa reunião? Os irmãos estão compreendendo como é que é tão prático na nossa vida, né? Interessante um texto que inclusive os presbíteros, né? O Pedro, ele faz uma advertência para os presbíteros em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Que eles não façam, né, o serviço de uma forma constrangida, mas eles devem fazer espontaneamente. Agora eu tenho que ir lá visitar aquele irmão, agora eu tenho que fazer um serviço aqui, agora eu tenho que ficar até quarta-feira, até tarde da noite. Não por constrangido, mas espontaneamente, como Deus quer. Nós devemos fazer. E, de fato, a gente precisa lembrar daquela questão, que a gente até falou um tempo atrás, que nós, aquele que aspira ao episcopado, grande obra almeja, Então, uma das questões que nós devemos aspirar, sermos esses que não façam a obra do Senhor de uma forma constrangida, mas espontaneamente. Como que nós participamos em cada reunião e em cada serviço? Um serviço das crianças, um serviço aqui de organizar do som, de tocar um instrumento, um serviço que é fora aqui da reunião, de talvez fazer uma visita, de uma oração, de estar junto com o irmão que às vezes está no hospital. Como que é feito esse serviço? Como é que é o seu coração? Em cada reunião, como é que você chega para uma reunião de sábado? Não vou naquela reunião lá é muito desanimado. Mas como que você chega para essa reunião cheio de fervor, porque o Senhor, Ele está ali, você pode, então, trazer a vida do Senhor através da sua vida, levar a vida para o corpo? Às vezes o problema é que nem nós estamos levando a vida. E por você não estar levando a vida, você está fazendo uma obra morta. Ok, quarto ponto. Obras feitas sem fé. Tiago, capítulo 2, ele vai falar aquela questão que muitos de nós conhecemos, Porque a fé sem obras é morta. Mas também eu queria dizer aos irmãos que as obras sem fé, ela é morta. Voltando de novo para a reunião de oração, Às vezes nós chegamos para a reunião de oração, mas nós não temos fé. Às vezes nós oramos na nossa casa, mas sem fé, sem realmente depositar e saber que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. 5 minutos de oração cheias de fé é mais vivo e mais poderoso do que uma noite inteira passada como se fosse uma reunião de oração. Isso é mais uma prova de resistência humana. Por outro lado, a gente sabe, Jesus orou a noite toda e devemos fazer o mesmo, quando há uma necessidade para isso, mas certamente não como uma obra morta. Fé também significa convicção pessoal. Vamos ler Romanos capítulo 14, inclusive no meu aqui já está aberto. O verso 22, ele diz o seguinte: a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, se você realmente não tem fé, a Bíblia diz claramente que é pecado, é uma obra morta, aquilo que não tem valor, o que fazemos sem convicção pessoal é uma obra morta. Aqui tem um exemplo que é muito interessante, é o seguinte: a imitação, ela sempre traz morte. Por exemplo,
os israelitas, o Senhor abriu o mar vermelho, eles passaram, o exército, então, ele foi atrás, e daí fechou em cima deles. Tá certo? Eles tentaram imitar ali os israelitas e quiseram passar. Às vezes nós queremos imitar algumas reuniões. Vamos fazer então aquele show, trazer aquele grupo aqui, porque lá foi uma bênção, né? Mas ele vai ser uma obra morta, porque ele não foi direcionado pelo Espírito Santo. Você quer ver um outro exemplo muito prático, né? Não sei quantos dos irmãos viram, se não me engano, no início do ano passado, né? Um grupo de irmãos nos Estados Unidos, eu não lembro ali o nome da cidade, né? Eles começaram a orar, daí foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, o negócio ficou assim, a tal ponto que outros irmãos de outras cidades quiseram ir para lá, né? Eu até ouvi na internet alguns irmãos brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos, e eles testemunhando daquilo que o Senhor estava fazendo naquele lugar, trazendo uma obra viva de arrependimento, realmente de confissão de pecados, e o Senhor realmente foi muito bondoso, então, naquela situação. Daí a gente pensa, olha que boa ideia, então vamos começar aqui a cantar, vamos fazer aqui, e vamos ficar 1 dia, 2 dias. Opa! Isso vai ser imitação. Imitação é igual o Xerox, né? Xerox você tira assim, é uma cópia, mas ele não é mais o original. E tudo que é cópia, ele já deixou de ser vinda diretamente da fonte. Então, às vezes, nós queremos trazer alguma coisa, porque vimos lá fora, irmãos, de fato, o Senhor faz tantas coisas, às vezes, entre os irmãos, diferente, talvez, do que vai fazer aqui. Mas a imitação, às vezes, que nós queremos, ela vai trazer morte para o corpo de Cristo, porque o Espírito Santo, então, ele não nos conduziu a fazer aquela obra. Isso é uma obra morta. Não devemos imitar a ênfase que outro homem ou outro ministério ele tem. Imitar reuniões e movimentos de outros grupos de irmãos não é necessariamente um mover do Espírito Santo. O que nós precisamos, então, aprender é buscar o mover do Espírito Santo, como que ele quer nos mover. Profetizar de acordo com a nossa fé, Romanos 12, 6. Deus quer que sejamos nós mesmos, pois ele tem uma contribuição única. Ele vai te usar de uma forma única. A multiforme sabedoria de Deus, ela é expressa através do corpo. E não é imitação, é a multiforme sabedoria de Deus que vai agir através de um irmão, através de outro, assim por diante. Para não fazer de nossa própria, ele quer fazer de nossa própria personalidade distinta para o corpo de Cristo. Irmãos, como que nós temos tantos pontos, né? Que muitas vezes nós temos agidos como obras mortas. Eu estou vendo aqui, irmãos, na verdade eu tinha mais uns 6 pontos para colocar, mas eu gostaria, para não ir muito além, né, trazer como se fosse lá para o final, e trazer um equilíbrio para a gente evitar de tudo a gente precisa ter equilíbrio, né? A gente está compreendendo que muitas das coisas que às vezes nós fazemos, elas podem se tornar uma obra morta. E a gente tem que preocupar para que a gente não caia no perigo. Então isso aqui é obra morta, eu não vou fazer. Nós saímos, né, o caminho é estreito, nós saímos de um extremo que talvez é fazer uma obra morta e vamos para o outro extremo que é de fazer obra nenhuma. Não,
Nós não podemos fazer dessa forma. Nós devemos sim fazê-las. Mas por isso que existe esse princípio do arrependimento de obras mortas. E às vezes é difícil nós arrependermos de alguma coisa que nós a consideramos boa. Mas eles são obras mortas que nós devemos nos arrepender. E é interessante que até a questão do arrependimento é algo que muitas vezes nós damos desculpas e não arrependimento. Ah, mas eu fiz isso foi por causa daquilo outro. Eu fiz dessa forma aqui foi porque eu entendi que o irmão tinha falado assim. Arrependimento quer dizer o seguinte: eu fiz essa obra morta, eu fiz essa obra sem amor, eu fiz essa obra sem alegria, eu fiz essa obra sem fé, eu fiz essa obra, só para lembrar aqui eu fiz essa obra sem zelo. E aí eu ia dizer, eu fiz essa obra para ter ganho pessoal e honra. Eu fiz essa obra meramente para aliviar a minha consciência. Eu fiz essa obra por causa do medo do julgamento divino. Eu fiz essa obra em prol de obtenção de uma recompensa. Eu fiz essa obra... Está tudo desorganizado aqui. Eu fiz essa obra sem levar o morrer de Jesus. Eu fiz essa obra que foi da própria razão humana. Vamos então purificar-nos não só de toda a imundícia da carne, mas também do que é do Espírito. 2 Coríntios 7:1 vai falar justamente de nós purificarmos também do nosso espírito, para que os nossos atos de justiça possam se tornar o nosso vestido de noiva no dia do casamento do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 8. Irmãos, eu não vou prosseguir mais por causa do tempo mesmo, e eu gostaria de agradecer ao Senhor e orar para que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Até mesmo, Senhor, nós fazíamos aqui essas considerações, Senhor. Se não for um mover do Espírito do Senhor, nós sabemos que ela não tem valor nenhum, Senhor, e ela trará morte e não vida, Senhor. Queremos aprender, Senhor, no nosso dia a dia, a realmente andar debaixo do mover do Teu Espírito Santo, seguindo a vontade do Senhor, de forma a agradarmos o Senhor inteiramente. Senhor, por isso, nós clamamos a Ti, só tenha misericórdia das nossas fraquezas, da nossa falta não só de entendimento, mas da nossa falta de percepção da direção do Teu Espírito, Senhor, em cada momento da nossa vida, Senhor. Seja aqui, Senhor, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, Senhor. Senhor, que o Senhor conquiste o nosso coração, Senhor, e que o Senhor receba a glória, o Senhor receba o lugar de honra que é devido apenas ao nome do Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.